Olá, eu sou Eduardo Batel. Iremos continuar falando sobre sexo e consciência. Hoje é a 9ª exposição desse tema. Então vamos nos acomodar confortavelmente. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo a oportunidade que temos de ter contato com a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos orienta, nos ajuda, nos conforta, nos esclarece. Que nos esforcemos em ficarmos mais atentos às boas orientações que recebemos da espiritualidade, através de diversas formas, e que nós nos esforcemos em colocar esse ensinamento que nos é passado em prática, fazendo assim o bem, seguindo o que nosso Mestre Jesus nos ensinou, se aproximando assim de Deus. Essas exposições são baseadas em vários livros, mas, como já falado, principalmente nesse livro que chama-se Sexo e Consciência, do Divaldo Franco. Na exposição passada, que foi a 8ª, a gente falou sobre sexo e obsessão, falando que quando a gente desencarna, o que morre é o corpo físico e nós continuamos sendo exatamente o que somos agora. Então os nossos vícios permanecem com a gente. Do mesmo jeito que a gente possui aqui, eles permanecem quando a gente desencarna na dimensão espiritual. E as pessoas vão se agrupando de acordo com a afinidade de pensamento. E falamos sobre uma cidade pervertida ou cidade perversa, que o Chico Xavier e o Divaldo falaram, que é uma cidade onde pessoas com essa afinidade, com essa viciação, da parte sexual, foram se reunindo e que muitos deles reencarnaram de uma maneira compulsória a partir da década de 60. A gente falou sobre as obsessões sexuais, que são de difícil recuperação, de difícil resolução, devido à grande energia, devido à grande força da energia de ordem sexual. A gente falou sobre as ciladas obsessivas que muitas vezes nós mesmos criamos para nós. Falamos sobre transtornos sexuais, sobre a promiscuidade e a prostituição, que elas estão muito próximas, e de que a prostituição é a ausência de amor. A gente falou sobre a pedofilia, que é um crime hediondo, um crime horrível que tem que ser combatido. Falamos sobre também os complexos de Édipo e de Electra, que são oportunidade, que essas pessoas que passam por essa situação, elas têm essa oportunidade de reparação, de correção de alguma situação em vidas pretéritas. Hoje a gente começa essa 9ª exposição sobre religião e transtornos sexuais. Falando que muitas pessoas procuram na religião uma maneira de fugir de alguns conflitos psicológicos que elas possuem, que são decorrentes de atitudes dessa encarnação ou de encarnações passadas, e que isso é um tremendo engano, porque a finalidade da religião não é albergar fugitivos, não é esconder as pessoas que possuem esse transtorno de ordem sexual, e sim, a finalidade da religião é iluminar as pessoas humanas, fazer com que nós nos tornamos pessoas melhores, em tal de evolução moral. Muitas pessoas que possuem algum transtorno, e aqui a gente está falando dos transtornos de ordem sexual, eles criam um mecanismo de fuga psicológica desse seu transtorno, de não querer enxergar essa realidade, de querer fugir dessa realidade, e eles constroem um distúrbio de alteração da sua realidade. E eles criam uma realidade paralela, que no caso extremo se manifesta, que é o que a medicina chama de esquizofrenia. A pessoa cria uma realidade paralela, ela cria uma personalidade muitas vezes paralela à dela, que vive num mundo diferente do real,
com o intuito de fugir desse problema, desse transtorno. Ele não consegue enfrentar esse transtorno de uma maneira adequada, digamos assim, e cria essa realidade paralela e bloqueia a realidade verdadeira no mecanismo de fuga. Isso pode causar, é a causa de muitos karmas, né? E uma coisa que é difícil de ser corrigida. Muitas vezes ela não é corrigida, não consegue ser corrigida em uma encarnação só. Às vezes depende de várias e várias encarnações para que a pessoa melhore desse seu transtorno de ordem sexual. Isso pode acontecer com transtornos de várias naturezas, mas isso é muito frequente em pessoas que têm transtornos de ordem sexual. Esse transtorno de ordem sexual é a base, é o causador de uma esquizofrenia, por exemplo. Isso é bastante comum. No acolhimento fraterno, na casa espírita, quem faz esse acolhimento fraterno com as pessoas que vão lá à procura dele, é importante deixar que a pessoa fale bastante, que ela exteriorize, que ela exponha o seu problema. Isso é um mecanismo de catarse para aquela pessoa e é bastante importante, ajuda ela muito a lidar com aquele sofrimento, com aquele problema. Então é importante para o trabalhador espírita que está lá no acolhimento ouvir essa pessoa, né? Em tudo que ela tem para falar. E é importante que ela fale bastante, que ela coloque tudo aquilo lá para fora. Porém, a gente deve evitar que essa pessoa transfira esse problema dela para quem está ouvindo, né? Fazendo com que aquela pessoa que está ouvindo fique responsável por aquilo, que ela seja responsável da resolução do seu problema. Não, quem está lá ouvindo tem a obrigação de orientar e de tentar ajudar, mas ela não é responsável do problema daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa procura lá o acolhimento fraterno e começa a ficar repetitiva naquela mesma questão, né? Na primeira entrevista ela conta a história, na segunda ela conta de novo, na terceira ela conta a mesma história e assim por diante. A gente deve evitar essa repetição. A gente tem que orientar no sentido de orientar aquela pessoa, mas essa repetição, isso não é benéfico, né? E a pessoa muitas vezes não se mobiliza no sentido de tentar resolver aquilo. Ela tenta falar para transferir o problema para quem está ouvindo. Então a gente deve evitar isso daí. A gente tem que ter consciência que se uma dificuldade tornou um vulto enorme, grande, é porque ela foi cultivada nesse sentido, né? O problema não se torna grande assim de uma hora para outra. Então, esse indivíduo que está lá falando que tem aquele problema, que está expondo aquele problema, ou ele se esforça para tentar resolver esse problema. E qual que é a resolução daquele problema? Muitas vezes ela tem que mudar o teor dos seus pensamentos e, consequentemente, das suas atitudes, tentando se equilibrar. No caso aqui falando da função sexual. Ou ele vai estar se enganando, né? E a gente deve ser bastante franco, né? A gente não pode mentir, a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais direto, colocar a questão, tentar expor aquela questão, mas evitar, logicamente, a frieza, a insensibilidade e sempre ter o pensamento no amor. Nunca no sentido de recriminar ou de julgar aquela pessoa que está lá se expondo o seu problema de um transtorno sexual. A gente sempre tem que agir no sentido do amor, com o coração aberto e tentar ajudar aquela pessoa da melhor maneira possível. Mas muitas vezes temos que sim ser mais diretos, né, e expor o problema para aquela pessoa para que ela consiga enxergar aquilo. Às vezes o problema está na frente da pessoa, mas ela que está vivendo aquilo, ela não consegue enxergar. E alguém de fora, no ajudar, consegue enxergar aquela situação e consegue expor
e até propor uma resolução para aquele problema no sentido de mudança de pensamento e de ação. Muitas vezes algumas pessoas dão algumas desculpas falando que que é por exemplo, uma pessoa que tem algum transtorno sexual, que tem uma viciação de ordem sexual, que é uma coisa do corpo dela que ela não consegue controlar. Então isso a gente tem também que deixar bem claro para essa pessoa que o problema não é o corpo dela, ela está transferindo a culpa para o corpo físico dela. Não, isso não existe. Quem manda no corpo físico dela é ela, é o seu ser, é o seu espírito. Então esse problema está no espírito. A gente faz isso bastante via de regra. Todos nós, a gente tem mania de transferir a nossa culpa para alguém ou para alguma coisa. No caso, a gente transfere a culpa de um transtorno sexual para o corpo físico, né? Falando que não, são os hormônios, não, é uma coisa que o meu corpo físico pede e eu não consigo. Não, quem manda no seu corpo é você. Então a gente tem que expor isso daí e falar bem claro isso daí para que a pessoa entenda que quem manda é ela, que ela tem que parar de tentar transferir a sua culpa, por exemplo, para o seu corpo físico. E nesse acolhimento fraterno a gente tem que pôr limite para as nossas deficiências, né, espirituais que todos nós temos, né? Todos nós temos más tendências, vícios pretéritos, e muitas vezes nós temos um calcanhar de Aquiles, alguma situação que somos não tão fortes naquela questão. E a gente deve sim enxergar essas situações, né, e tentar corrigi-las e evitá-las para que elas não nos causem problemas maiores, né? A gente sabe que na área de transtorno sexual, na área de sexualidade, tem ocorrido bastante negligência, né, e muito estímulo negativo, principalmente por conta da mídia, das mais diversas formas, né? E muitas vezes comportamentos sexuais que são considerados esdrúxulos, né, e que antigamente eles eram muito criticados, digamos assim, e que era aquele, às vezes um mecanismo de castração até, passaram hoje de um extremo para outro, né? Então eles passaram a ser uma alternativa de promoção social. E a gente deve ficar bastante atento a isso. E uma pessoa jovem, um adolescente, ele está muitas vezes nesse processo de transição, né, de uma criança para um adulto, e essa fase da adolescência ela é sempre conturbada, e a pessoa sempre busca alguns exemplos, alguns ícones, né, para serem seguidos, e muitas vezes ele pode ter como exemplo alguma situação, assim, pode ter como exemplo uma pessoa transtornada sexualmente, e que a sociedade e a mídia passam uma ideia de que é uma coisa normal. Por exemplo, de que é normal a promiscuidade, né? A gente sabe que é errado. Então a gente não pode nem ter esse pensamento de castração, no sentido de que sexo é errado, é pecado, é sujo, não. Mas a gente também não tem que ter aquele lado oposto totalmente da promiscuidade, da libertinagem total, né? O equilíbrio é sempre o caminho bom. Então muitas vezes a sociedade passa isso para a gente, passa isso para o jovem e direciona o jovem para uma coisa errada, que a gente sabe que é errada. E muitas vezes o jovem, o adolescente fica nessa condição e vai cultivando isso daí até que os problemas começam a aparecer. E depois de instalado, por exemplo, se ele cultivou essa questão por bastante tempo, vai demorar um tempo longo para ele saber sair dessa situação, saber administrar essa situação, e com bastante esforço e dedicação e policiamento e tudo mais, né?
todo transtorno que temos é uma oportunidade de aprendizado. A gente sabe que nunca deve enxergar os nossos transtornos, os nossos problemas como um castigo. E sim, uma oportunidade de aprendizado em alguma deficiência que temos. E na esfera sexual não deixa de ser diferente. Se temos algum transtorno nessa questão, foi porque fizemos mau uso da energia sexual em algum momento pretérito da nossa vida. E a gente tem que se esforçar em vencer isso daí, uma maneira excelente de vencermos os nossos problemas, assim se empenharmos em fazer o bem. Então, que a gente direcione as nossas forças na prática do bem. E quando a gente achar que o nosso problema é muito grave, por exemplo, uma boa tática é a gente sempre olhar para baixo. Né? Olhar para baixo no sentido de enxergar e ver algumas pessoas que têm problemas muito maiores do que os nossos. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente está com um problema enorme e a gente olha uma pessoa que está com um problema muito maior e que você fala, nossa, eu estou reclamando de uma coisa que perto daquela outra pessoa não tem problema nenhum. Né? Então isso aí funciona muito bem. Né? Lembrando daquele ditado que bastante famoso, né, que fala que Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Né? Então, se a gente tem um certo transtorno, tem um certo problema, na esfera sexual isso daí acontece bastante, é porque a gente tem condição de resolvê-lo. Uma das maneiras da gente se manter equilibrado é saber enxergar as nossas deficiências, os nossos pontos fracos, né? O nosso calcanhar de Aquiles, que todos nós temos deficiências. E, via de regra, de uma maneira geral, as pessoas têm bastante deficiência na esfera sexual pela nossa condição evolutiva. Então a gente deve ficar vigilante, ficar atento a essas nossas imperfeições e se esforçar por combatê-las, por não ceder a essas nossas más tendências, essas nossas viciações. Então a gente tem que ter coragem de fazer essa autoanálise. É difícil a gente muitas vezes enxergar esse problema e aceitar, sim, que somos falíveis, que temos defeitos. Então a gente tem que ter coragem para isso e se esforçar, sim, por vencer, por melhorar a cada dia e evoluindo sempre. As religiões, de uma forma geral, o espiritismo faz a gente enxergar muitas deficiências que temos. E dessa forma a gente consegue, enxergando essas deficiências, se esforçar para melhorar nessas questões de fragilidade que temos. E muitos espíritos não querem isso daí. Não querem que nós melhoremos as nossas deficiências. E todos nós sofremos muitas investidas nesse sentido. E quanto mais a gente se envolve numa determinada religião, estamos falando aqui do espiritismo especificamente, mais a gente tem que ficar vigilante e atento nos nossos pensamentos e nas nossas ações, para a gente não cometer nenhum deslize. Isso é bastante importante, porque sofremos muitas investidas desses nossos irmãos. Então, como a gente falou aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas investidas. E é normal, muitas vezes, a gente sentir alguma atração por alguém. Isso daí acontece, isso não é um problema. O problema é o que é? A gente não conseguir controlar essa situação. Então a nossa conduta moral deve se sobrepor sempre. Já somos seres com uma certa condição evolutiva e temos condição disso. Então a gente não pode se deixar
levar por um impulso de ordem sexual. Isso caracteriza um certo desarranjo, um certo desequilíbrio nessa função, né? E é bastante importante a gente ficar sempre muito bem vigilante, porque nós somos falíveis. O Divaldo, nesse livro, ele conta várias histórias aí pra gente, né? Ele cita vários exemplos de pessoas envolvidas no meio espírita e que tiveram vários desequilíbrios na esfera sexual, que se permitiram ter vários desequilíbrios na esfera sexual, né? Ele conta até algumas histórias, uma delas eu achei bastante engraçada, porque algumas pessoas usam o termo alma gêmeas, né? Falando que achou a alma gêmea. Então ele conta lá de um trabalhador de uma casa espírita que se deixou atrair por uma moça bem mais jovem do que ele tinha, vai lá, por volta de 50 anos, a moça tinha 20 e poucos anos, e ele chegou lá pro Divaldo e falou: nossa, Divaldo, eu achei a minha alma gêmea. Então eu achei essa pessoa, coisa e tal, palalá, mas eu amo muito a minha esposa e a minha família. Então eu queria resolver essa situação, porque eu não quero magoar a minha esposa. Se eu for deixá-la, por exemplo, para ficar com essa outra moça jovem que ele achava que era a alma gêmea dele. E ele conta que então vou fazer um pedido para você pedir para o Bezerra. E ele falou: então, eu acho que você tem que chegar para o Bezerra e falar assim para ele desencarnar a minha mulher. Porque ele desencarnando a minha mulher, ela pode até vir como futura filha minha com essa moça jovem que eu acho que é minha alma gêmea. Então eu queria que você fizesse esse pedido para ele. Então, ó, absurdo que chega, né? A pessoa ter esse tipo de pensamento porque ela se deixou se desequilibrar por esse problema de ordem sexual, né? Aí o Divaldo até falou para ele: viu, desculpa, mas eu não jamais eu vou falar isso aí para o Bezerra, né? Bezerra não é um assassino, ele não vai matar ninguém. Aí num próximo encontro, né, que o Divaldo teve, que o Bezerra apareceu, o Divaldo, sem falar nada, o Bezerra chegou para ele e falou: ó, aquela pessoa lá que te propôs, né, que fez aquela proposta, então você fala assim para ele, fala que em vez de desencarnar a mulher, como o problema é ele, não a mulher, fala que eu vou desencarnar ele e que daí ele vai ser o filho daquela mulher que ele acha que é a alma gêmea dele. Eles vão sublimar dessa forma o amor. Aí eles deram risada, né? Obviamente eles estavam brincando, né? Bezerra não iria fazer isso jamais, né? Mas aí ele chegou, quando ele encontrou essa outra pessoa, aquele homem, ele até propôs isso daí para ele, mas o homem obviamente recusou, né? Então a gente tem que ficar bastante vigilante, não pode se deixar desequilibrar nesse sentido. E falando da mediunidade especificamente, quem é médium mais ostensivo, né, possui sim mais risco de influenciação de pessoas, de espíritos que vão lá em busca de ajuda e que são desequilibrados em vários sentidos e muitas vezes dele são desequilibrados na esfera sexual. Então a vigilância do médium, né, do médium que trabalha ostensivamente, é muito, muito importante para ele se manter equilibrado, para ele não se deixar influenciar por esses espíritos transtornados que vão lá em busca de ajuda, né? Então a vigilância é primordial, para ele não se deixar perturbar e também para ele não perturbar ninguém. A pseudociese é uma situação em que a mulher acha que ela está grávida, né? Ela possui até alterações no seu corpo físico, sugestivas assim de uma gestação, como interrupção da menstruação, aumento do volume abdominal, engurgitamento das mamas,
Só que na verdade ela não está grávida, né? Então, isso é um processo obsessivo que a medicina assim, vai conseguir explicar melhor no futuro, de acordo com que ela se aproximar mais da espiritualidade. Então, muitas vezes a mulher ela tem alguns condicionamentos, algumas condições psíquicas que permitem que alguns espíritos criem um vínculo obsessivo com ela, e devido a isso daí, isso desencadeia todos esses sintomas que vão aparecer no seu corpo físico, né? E isso se junta muitas vezes por um desejo da mulher de ficar grávida, e muitas vezes ela não consegue, e às vezes ela fica com essa monoideia, só pensa nisso o dia inteiro, só pensa nisso, isso abre espaço para que espíritos criem um vínculo obsessivo com ela e promovam essas alterações psíquicas que vão se manifestar no corpo físico. Então o perispírito do desencarnado, né, que está obsidiando essa mulher, muitas vezes ele se acopla nessa região genital, né, no seu útero, e promove todas essas alterações, né? E ele começa a vampirizar essa mulher também nas suas forças de ordem sexual, né? E isso pode causar um desequilíbrio bastante grave. E uma coisa que a Casa Espírita oferece, né, para ajudar essas pessoas, é a terapia bioenergética, baseada nos passes e na água fluidificada. Então, essa foi a 9ª exposição. Espero que tenham gostado e até a próxima exposição. Um abraço.